Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tava com muita saudade de fazer uma live, faz tempo que a gente não conversa, né? Mas desde semana passada já faz uns dias que eu quero fazer essa live e hoje eu tomei a decisão, parei de procrastinar e tomei essa decisão. Eu quero contar pra vocês por que dietas restritivas estão sabotando o seu emagrecimento. E eu quero compartilhar com você como que eu provei isso na prática semana passada. Porque eu não falo só as coisas que eu ouço, eu falo e afirmo as coisas que eu vivo, as coisas que eu coloco em prática e eu sei que funcionam. Inclusive tô de óculos novo, ó, tô me achando muito, né? Agora eu tô enxergando, gente, tô enxergando melhor. Porque depois de uma certa idade a gente começa a ter dificuldade para perto também. Eu não tinha essa dificuldade para perto, era só para longe, mas agora eu tô tendo dificuldade para perto e tô enxergando muito mais. Então, por que eu decidi parar de procrastinar e fazer essa live para contar para vocês por que dietas restritivas estão sabotando o seu emagrecimento? Você quer saber por quê na prática? Porque tudo que a gente proíbe o nosso cérebro de fazer, ele vai sentir o dobro ou triplo ou muito mais vontade de comer. Vou contar para vocês por que eu aprendi isso na prática. Eu sou uma pessoa muito acostumada a fazer jejum. Jejum, toda semana no programa Mulher Forte e Corajosa a gente faz algum tipo de jejum. Por que esse jejum? É um jejum de corpo, mas é um jejum também de alma e espírito. E semana passada o nosso jejum semanal era ficar todos os dias sem o café da manhã. 7 dias somente. E aí, eu disse, não, tá tranquilo. Eu consigo, sou acostumada a fazer jejum intermitente. Quantas vezes eu canso de jantar às 6, 7 horas da noite e depois só almoçar no outro dia. Isso pra mim é normal, não vou sentir falta nenhuma. Só que tudo que a gente não faz frequentemente, o nosso cérebro desacostuma. Perde-se o hábito. E eu perdi o hábito. Voltei a ter o hábito de tomar o café da manhã todos os dias. E aí, semana passada eu tinha que ficar sem, todos os dias. O meu cérebro entrou em curto-circuito. O que quer dizer isso, seu curto-circuito de cérebro? Quer dizer que somente porque eu não podia comer, que eu estava fazendo meu jejum com um propósito, eu tive vontade todos os dias de tomar café da manhã. Só porque eu não podia e também me comprometi comigo mesma. Eu falei e vou cumprir. Porque quem manda não é as minhas vontades. Quem manda é o meu querer, é a minha alma. Porque a nossa alma tem que ter o domínio do nosso corpo. As nossas emoções precisam dominar a nossa boca, a nossos olhos, a nossa fala. Nós precisamos ter o domínio completo de si mesmas. Foi muito difícil, foi desafiador fazer esse jejum de ficar sem o café da manhã. Por isso que muitas vezes você pode estar sabotando a sua alimentação, o seu processo de emagrecimento, porque você está restringindo as coisas que você come, as coisas que você mais gosta de comer. E isso tá errado. Você não vai conseguir chegar no seu propósito fazendo isso. Até pode chegar, mas depois se sabota e volta a ganhar peso. Depois não consegue manter por muito tempo. Depois passa de dieta em dieta, dieta da lua, dieta da segunda, dieta da terça, dieta e vai pulando de dieta em dieta. Por quê? Porque o seu cérebro sempre vence no final, porque você não consegue fazer e chegar e manter o seu peso. E é por isso que você fazer dietas restritivas
não vai levar você a ter o peso saudável, ter saúde, ter o corpo dos seus sonhos, aumentar a sua autoestima e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa aprender a mudar hábitos, você precisa entender como funciona a sua mente, o seu processo de sabotamento, para que ele não aconteça, que você tenha o domínio sobre o que você pensa, para depois ter o domínio do que você fala e faz, e conseguir aplicar na prática no seu dia a dia. Então, por isso que no programa Mulher Forte e Corajosa nós não seguimos nenhuma dieta. Por que as pessoas perdem peso e por que as pessoas ganham saúde? Porque elas se comprometem em fazer algumas coisas simples de mudança de hábitos. Beber mais água, incluir sementes, tomar chás, fazer exercícios físicos, fazer 5 minutos de abdominais hipopressivos e ativação do abdômen para reduzir medidas. As pessoas cuidam da sua mente, as pessoas cuidam do seu espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a nossa base no físico é toda o que a gente pensa. São todas as nossas emoções que estão na nossa alma, mas também que estão no nosso espiritual. Então, é espírito, alma e corpo. O corpo reflete o que você tem na sua alma e a sua alma reflete o que está no seu espírito. Então, se você não conseguir controlar a sua boca, não é porque você não tem força de vontade, não é porque você não tentou de tudo, não é nada disso, não é porque é só contigo, não é um problema genético, não é um problema de família, não é um problema que não tem solução mais na tua vida, porque toda a minha família é assim, eu também sou. Não se acomode com essas condições. Você não está limitado a essas condições. Essas são crenças limitantes que você fala e coloca sobre si, são rótulos, etiquetas que você vai etiquetando, e o teu cérebro diz: você nunca conseguiu mesmo fazer dieta, vai ser agora que tu vai conseguir? Tu nunca conseguiu se controlar, vai ser agora que tu vai conseguir? Tu tá louca? Sabe aquela vozinha de anjinho e capetinha que tem na nossa cabeça, sempre nos motivando ou sempre nos colocando pra baixo? Qual dos dois você tem mais aí na sua cabeça? O anjinho que sempre te motiva, te coloca pra cima, ou o capetinha que sempre te coloca pra baixo? Pois é o seu cérebro comandando o Paranauê, comandando a jogada na sua mente, te sabotando todas as vezes que você diz que quer fazer alguma coisa. Isso não é só para um alimento na dieta, isso não é só para ficar sem café da manhã e fazer jejum durante 7 dias. Isso é para todas as coisas na sua vida. Então, o que você precisa fazer? Entender que dietas não funcionam. Não vão funcionar se você não tiver o total e completo domínio sobre a sua mente, seu cérebro. O seu cérebro não pode dominar o seu corpício. Ele não pode dominar a sua boca. Ele não pode dominar as suas vontades, ele não pode dominar as suas emoções. E como que eu vou fazer isso, Sil? Aprendendo, se conhecendo e entendendo como ele funciona. Porque se eu entendo como ele funciona, eu tenho armadilhas, entendo sobre as armadilhas dele, eu estudo sobre ele, eu entendo, eu sei como ele vai me sabotar e eu corro na frente, eu me antecipo do problema. Porque eu sei quais são as falas, os sentimentos, as emoções que estão por trás de tudo isso. E o que eu preciso fazer? Se conhecer. Você precisa aprender a se fazer perguntas, você precisa aprender técnicas que te ajudam e que fazem isso funcionar. Porque você não nasceu para ser gordinha. Você não nasceu para não ter saúde. Você não nasceu para ter a vida sofrida, com doenças,
com baixa autoestima? Será que o Senhor te fez para você ficar brigando com o espelho todos os dias? Será mesmo? Por que as outras pessoas conseguem e você não consegue? Será que é porque você é a pior pessoa do mundo? Será que porque você não merece? O que é que está por trás do seu porquê? Então, eu quero te convidar a você fazer parte do programa Mulher Forte e Corajosa, onde a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Você vai entender por que você tem que parar de fazer dietas restritivas, você vai entender como fazer uma comida saudável, você vai entender que você não precisa parar de comer o seu chocolate favorito, você vai aprender a fazer as coisas de forma saudável, mas antes de tudo isso, você vai aprender a ter novos hábitos. Esses novos hábitos vão fazer você nunca mais fazer dietas na vida. Você vai entender que fazer exercício físico não é para ter um corpo melhor e mais bonito, mas o exercício físico faz parte da natureza humana e faz parte de você ter saúde, de você ser saudável, de você ter qualidade de vida até você morrer. Ou você acha que depois dos 50, dos 60, você tem que estar caindo aos pedaços, você tem que ter dificuldade de se locomover, você não consegue levantar e descer, não consegue erguer uma sacola. Você tem que ser assim? Não, você não foi feita para ser assim. Você foi feita para ser plena. Você foi feita para morrer com saúde, morrer de velhice, mas não com um monte de problemas de saúde. Se você quiser entender um pouco mais de como funciona isso, de como na prática aplicar tudo isso que eu tô falando para você, participe do programa Mulher Forte e Corajosa, me chama no direct, envia essa live para uma amiga, para alguém que precisa saber disso, compartilhe essa informação, porque não é fazendo dietas restritivas que você vai conseguir perder peso e atingir a sua meta. É você mudando hábitos, é conhecendo o seu cérebro, é conhecendo você, é conhecendo seus desejos, as suas vontades e fazendo a diferença na sua vida. O autoconhecimento é libertador. Você vai entender por que muitas vezes a gente se sabota e quais são as formas que a gente mais se sabota. Tem técnicas, tem procedimentos que você vai adotar aí no seu dia a dia para que você transforme o seu interior para depois transformar o seu exterior. A mudança acontece de dentro para fora. O que tem fora é um sinal do que tem aí dentro. E tudo é refletido no nosso corpo. Antes a gente é feito de espírito, depois de uma alma e depois de um corpo. E se o seu corpo não está de acordo e refletindo com aquilo que você tem na sua alma e no seu espírito, nada vai funcionar. Você precisa se basear nesse tripé. Você precisa fortalecer o seu corpo, a sua mente e o seu espírito para conseguir tudo na sua vida e em todas as áreas da tua vida. Financeiro, emocional, espiritual, almático, com relações com o seu marido, relações com o seu filho, relações com seus amigos, não importa qual é o seu porquê e não importa qual é a sua dificuldade. É a sua saúde, é sobrepeso, é o que é. Você vai tratar, você vai se curar, você vai se libertar de tudo isso que não te faz ter paz, porque você merece ter a paz que excede todo o entendimento. Você merece ter paz, alívio, você merece viver bem e melhor. E o melhor é você viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Isso é o melhor de tudo. E você precisa descobrir qual é. Se você gostou, participe do programa Mulher Forte e Corajosa. Chama no direct e conto com você para você transmitir essa live, fazer a corrente do bem e mandar essa live para mais pessoas, para ajudar mais pessoas
a destravar e parar de se sabotar, tá? Um beijo no coração, até a próxima.